partir do primeiro versículo, o título é: O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais, dos senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado, cabeça coberta, e contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que ter preparado. Eu entendo que todos aqui são cristãos, só não minha filha, né? A minha neta. Mas eu vou fazer um resumo da história de Esther. Porque a gente às vezes passa um tempo sem ler, né? E esquece. Esther, ela tinha o nome de Radassa, ela perdeu os pais. Mardoqueu era um primo, né? O pai dela era tio dele, né? E ele criou ela como filha. Então, quando o rei Assuero reinando nesse reinado, ele reinava sobre 127 províncias. E ele era um homem que ele gostava de ostentar. No que diz agora, né? Atualmente, como a gente diz, ele gostava de ostentar, ele gostava de aparecer, ele gostava de ser festivo, de mostrar o poder e a glória e tudo que ele tinha. Então ele deu uma festa de 180 dias. E chamou todos os principais, os príncipes daquelas 127 províncias. E quando já acabando esses 180 dias, ele estendeu por mais 7 dias. E nesses 7 dias que ele fez estendeu essa festa, ele chamou todo mundo da cidadela de Suzã, da fortaleza de Suzã. Grandes e pequenos. Ele chamou todo o povo. Só que aí não lá dentro da casa dele, do palácio real, mas no pátio. Mas mesmo assim o pátio estava adornado com joias, com pedras preciosas, com vasos
de ouro, e o vinho dessa festa era servido em vasos de ouro, e cada vaso tinha um formato diferente do outro. Então você vê que ele não gostava de pouca coisa, ele gostava de muita coisa. Então ele fazendo essa festa, acudiu na mente dele chamar a rainha. Então ele chamou os eunucos e disse aos eunucos: traz Vasti com a coroa, porque ele queria também exibir, porque ela era uma mulher bonita. Só que Vasti estava fazendo uma festa também para as mulheres da casa do rei, e não aceitou, achou que não ia, não foi com os eunucos. E ele se irou. E aí ele perguntou aos, os eunucos dele, aos sábios dele: o que farei? Segundo o edito do rei, segundo a nossa lei aqui, o que eu farei com a rainha? Aí um dos sábios disse: olha, rei, se o senhor, eu acho que o senhor deve criar um decreto em que o senhor proíba a entrada da rainha Vasti à sua presença de agora em diante. Porque, afinal de contas, se nada for feito, todas as mulheres vão se rebelar contra os seus maridos, não vão mais respeitar seus maridos. Isso é verdade. Porque, eu estava falando com meu marido hoje que as mulheres na política usavam a saia 4 dedos abaixo do joelho. Mas quando John Kennedy assumiu como presidente dos Estados Unidos, a primeira aparição da primeira-dama, ela botou a saia 4 dedos acima do joelho. E no dia seguinte não tinha costureira nos Estados Unidos, meu filho, para tanto de saia que foi cortada e diminuída. Por quê? Porque ela era uma mulher que ela exercia um poder sobre as demais, era assim, uma mulher de honra. Então, se a Vasti ali não fosse repreendida, é claro que as outras mulheres, mesmo dos homens não nobres, mesmo do povinho, ia falar: se a rainha não obedeceu a ordem do rei, vou ficar eu aceitando ordem desse marido aí que não é nada. Então ele foi e Vasti foi embora. Mas passado um tempo em que ele tinha mandado Vasti embora, lá, ele lembrou dela e sentiu uma certa saudade. Então ele se lembrava que ele precisava de uma nova rainha. Então ele falou: Senhor, que pegue uma melhor. E aí chamou todas as virgens que tinha naquela cidadela de Suzã para estar diante do rei. E as mulheres tinham uma preparação de 1 ano, que era para as purificações, e 6 meses em óleo e mirra, e 6 meses em especiarias. E nessa leva de mulheres virgens para a presença do rei, foi Radassa, a prima de Mardoqueu, do personagem para o qual nós vamos falar aqui, que o Senhor vai falar. Aleluia, Deus, sobre Mardoqueu. E Esther, ela já chegou achando graça diante dos eunucos. Regai, que era o chefe da casa das mulheres, gostou dela. E deu a ela 7 moças e o melhor lugar da casa das mulheres. Ali, embora o livro de Esther não mencione o nome de Deus, em momento algum é mencionado o nome de Deus, mas esse livro, diz os historiadores, ele era agregado a outros 2 livros, que é o de Esdras e de Neemias, que falam do nome de Deus, está na Bíblia, e por isso deve ser pregado e seguido. Então Esther, chegou o dia de Esther ser apresentada ao rei Assuero. E a palavra diz que ele amou Esther mais do que todas as outras mulheres. E a gente sabe que ali já era a mão de Deus mesmo no negócio. Esse é um resumo para saber, para chegarmos em Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que nós devíamos ser como ele, um crente que não se curva diante das coisas do mundo. Aleluia! Porque agora, trazendo para os dias atuais, nós não temos que ficar reverenciando pessoas. Não é que no Brasil que não tem imperador, não tem rei, não tem nada disso, é só o presidente, o pessoal esculacha mesmo na internet, joga até ovo no cara, ninguém respeita político no Brasil mesmo, é uma classe desclassificada no Brasil,
mas em alguns países já temos que reverenciar, né? Mas aqui não. Mas eu digo assim, devíamos seguir porque nós cristãos, nós dobramos diante do mundo, das coisas desse mundo. Nos dobramos diante de novelas, de programas de auditório, de vícios, de coisas que a gente vive usando aquela frasezinha que Satanás botou no meio da igreja, não tem nada a ver, isso aí é normal, isso não vai agregar nada, não vai diminuir nada, e é o que a gente pensa. Mas, na verdade, nos curvarmos diante dessas coisas traz prejuízo para a nossa vida espiritual. E Mardoqueu não se curvava. E Amã, depois do rei, era o primeiro, né? Ele era o segundo homem do império. Então, quando ele passava, todo mundo fazia uma reverênciazinha. Mas Mardoqueu lá, durinho. E aquilo foi acendendo uma raiva em Amã. Mas também nos judeus que com ele estavam na cidadela. Porque até o povo falava, poxa, por que aquilo? Olha só, tem um aí que ele não se curva. Não foi bem Amã, né, que notou. Foi dito a ele. Ele não se curva diante da lei do rei. O rei deu o decreto de que todos deveriam se curvar diante de Amã. Mas ele não cumpria esse decreto. As leis dos persas, né? Então ele já ficou em descrédito com Amã. Amã foi tomando um ódio dele. Como a gente fala assim agora no popular, um ranço. Ele não suportava ver Mardoqueu. E Mardoqueu estava sempre ali, sempre na porta do rei. Primeiro porque ele queria notícias da filha, né? Posso dizer que a prima filha, né? Que ele criou, ele queria saber como estava Esther. Então ele estava sempre ali. E numa desses dias que ele estava ali, sempre à porta do rei, ele ouviu 2 eunucos que eram responsáveis pela entrada e saída do palácio, combinando de matar o rei. E ele fez essa notícia chegar até Esther ao rei, e assim houve um livramento para o rei. E foi colocado no livro de Crônicas. Mas como disse o texto aqui, nada foi feito para honrar Mardoqueu por aquele benefício que ele fez ao rei, né? Aquilo ficou esquecido. Às vezes a gente faz coisas, né, para Deus no ministério, às vezes em vigílias, em orações, intercedendo por pessoas doentes, fazendo visitas a doentes, às vezes orando pelos nossos irmãos em Cristo, pessoas que estão no vício, que não tem força para orar, e você pensa que isso aí não está sendo visto. Está sendo visto e está sendo anotado no livro de Crônicas do Rei. Porque também nós temos um rei, que é o Rei dos Reis. E tudo que nós fazemos, tanto de bom quanto de ruim, isso é anotado. A igreja não pense que as lágrimas, os joelhos dobrados, as intercessões, as orações, foi em vão. Haverá memória diante de Deus das suas ações, essas que você faz para o bem, para o ministério, em prol da igreja, né? Dos pastores, dos irmãos, das pessoas, das almas que estão lá fora. Esse folhetinho que você dá ali na entrada, que para muitos é nada, eu já até pensei assim, poderoso, não é nada, isso não é nem um evangelismo, não é um evangelismo. Porque esse papelzinho pode mudar a história de uma vida. Porque quem dá o convencimento é o Espírito Santo. Você pode evangelizar com palavras maravilhosas. Você pode ser o rei da teologia. Mas se o Espírito Santo não vier para dar o convencimento, você vai falar e nada vai acontecer. Então, um panfletinho daquele, um papelzinho daquele que você dá, é uma evangelização e está na presença do Senhor anotado. Não pensa que não está anotado. Aí quando eu comecei a estudar esse texto, eu vejo que Amã começou a botar na cabeça dele que ele tinha que acabar com os judeus. Ele queria matar Mardoqueu e ele descobriu que Mardoqueu era judeu. Aí ele já não queria só matar Mardoqueu, ele queria acabar com toda a raça do Mardoqueu, ele queria acabar com todos, das 127 províncias e também da cidadela de Suzã. Ele não queria que tivesse um judeu vivo. Só que ele não sabia que Esther era radaça
e era judia. Porque Mardoqueu falou a ela, olha, você não se revela nem seu nome, nem sua nacionalidade. E ela obedeceu, porque ela foi criada por Mardoqueu e ela obedeceu. Então, quando veio, ele fez um edito. Ele falou com o rei, ó rei, tem um povo aí no nosso meio aí, que ele não obedece os decretos do rei. O que o rei acha de criar darmos fim nisso aí? Eu ainda vou dar uma soma em dinheiro para os cofres reais, para acabar com essa... E vamos ficar com os despojos deles. O que você acha? E ele concordou. Para ele pareceu bom naquele momento, para o rei Assuero. E ele foi, deu o anel dele para Amã selou o negócio. E aqui a gente faz uma lei, né? O presidente faz uma lei, e aí vai para o Congresso vota contra, anulou a lei. É assim? Mas lá não. No meio dos persas não era assim. Lá o rei não valia mais do que a lei valia mais do que ele. E a lei era irrevogável, depois de assinado e passado o anel dele, acabou. Não tinha como ser revogada. Então ele já tinha feito. Aí Mardoqueu mandou notícia, não, ele se vestiu de pano de saco e jogou cinza sobre a sua cabeça, ficou na porta do rei, e ali não era nem permitido que isso fosse feito, que houvesse ali pessoas mendigas, assim. Então Esther, quando soube, mandou roupa para ele, né, para ele se trocar, mas ele rejeitou. E ele disse, diga a ela que todos vamos perecer no dia 13 de Adar, que houve um decreto criado por Amã e tal, e ela foi, e que ela interceda, que ela vá até o rei e interceda por nós, pelo povo. Aleluia. E ela falou, ó, é de conhecimento de todo mundo que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. E tem 30 dias que eu não sou chamada. E se eu entrar, eu vou morrer, a não ser que o rei estenda o certo. Mardoqueu foi e falou, olha, não fique você achando que porque está na casa do rei, vai escapar. E se você nada fizer, livramento virá de outra parte. Nessa parte eu vejo uma fé inabalável. Eu vejo uma fé em Mardoqueu inabalável. Quer dizer, se ela nada fizesse, Deus ia mandar o livramento de outra parte. É isso que nós temos que pensar. Às vezes nós vemos que a situação está muito difícil e a gente não vê uma saída, né? O que vamos fazer? O que eu vou fazer? Qual a situação? O que eu vou fazer diante dessa situação? Qual é a providência que eu posso tomar? Qual é a atitude que eu vou tomar diante dessa situação que está me sufocando, que está me tirando a paz, né? Que está pondo a minha vida em risco? Irmão, é só descansar no Senhor. Porque a providência virá. Você não serve a qualquer um, você serve a um Deus que pode trazer as memórias na noite do rei. Porque naquela noite, ela foi e mandou então uma resposta a Mardoqueu. Ela disse, olha, reúne o povo e diga que jejue por 3 dias. Não bebam água e não comam. Eu e minhas moças também jejuaremos. E então irei ao rei. Se oferecer, pereci. E assim foi feito. Mas Mardoqueu conclamou todo mundo a fazer aquele jejum, também jejuou, né? Mas naquela noite, naquele terceiro dia, naquela noite, Amã teve uma outra ideia. Ele falou com a esposa, com os sábios dele, aí falou, ó, faz uma forca, enforca ele, mata ele. Ele, ó, estou feliz, fui convidado, estou cheio de honra, eu tenho filho, eu tenho honra, eu tenho poder, mas eu não estou feliz porque toda vez que eu passo para entrar no palácio, eu estou de cara na porta com aquele judeu nojento do Mardoqueu. Então aí falaram, enforca ele. Mas ele não tinha autoridade para enforcar Mardoqueu sem pedir ao rei. Então ele tinha que falar com o rei, ele tinha que comunicar, ele tinha que pedir a permissão do rei. Mas naquela noite em que ele fazia essas considerações na mente dele, o Deus que nós servimos, ele trouxe à memória do rei as coisas que Mardoqueu deu, né? O livramento que Mardoqueu deu ao rei, porque ele não conseguiu dormir. Assim,
Como Dario também não conseguiu dormir quando Daniel foi colocado na cova dos leões e passou a noite acordado em vigília. Aleluia. Assim também foi com o rei Assuero. Ele não conseguiu dormir. E então ele chamou e pediu para que trouxesse o livro de crônicas dos reis, né? Os livros que ele tinha de histórias, que ali era registrado tudo que acontecia no reino. E começou a ler aquilo. E ele viu esse momento em que Mardoqueu salvou a vida dele. Aí ele pergunta, o que foi feito a ele? Qual foi a honra que foi dada a ele? Nenhuma. Nada foi feito. Aí ele, nesse momento, já vê que chegou alguém no pátio. Ele, quem está no pátio? Já era Amã para pedir permissão para botar Mardoqueu na forca. E a forca era próxima da casa de Amã. E ele falou, é Amã que chegou no pátio. Ele manda entrar, entra. Olha só, o que eu faço para honrar um homem cujo rei se agrada? Aí Amã, né, que era vaidoso, soberbo, presunçoso, achando que era ele o homem que ia ser enaltecido, exaltado. Ele não poupou honra, né? Pega a veste real, pega a coroa de ouro, pega um cavalo do rei e bota um dos principais para sair apregoando que ele é o homem de honra, né? Aleluia. Só que ele não sabia que ele seria o arauto, coitadinho, do inimigo dele. Era ele mesmo que ia dar honra a Mardoqueu. Então ele foi lá, botou roupa no Mardoqueu, coroa no Mardoqueu, puxou o cavalo de Mardoqueu pela cidade e foi lá proclamando. E novamente o texto me chama a atenção para Mardoqueu. Por isso que eu falei, Espírito Santo, vai ser Mardoqueu. O povo precisa ter um pouco de Mardoqueu. Eu preciso ser Mardoqueu. Porque você vê, botou roupa nele, botou coroa nele, botou manto de púrpura, mas isso não encheu os olhos de Mardoqueu, não. Quando tirou tudo aquilo, ele voltou para a porta do rei. Ele continuou na posição que ele tinha que continuar. Deus vivo, aleluia. E o que eu tenho para falar nessa noite é, fica na porta. Aleluia. É na porta que você vai ser abençoado. Aleluia. É na porta, o lugar onde Deus te plantou, o ministério que Deus te plantou. É ali que Deus vai te levantar, vai te exaltar. Não sai da porta. Aleluia. Porque também tem na palavra o coxo. E eu fui estudar sobre o coxo, aquele coxo que Pedro e João abençoaram, né? E curaram ele. A história, não a Bíblia, a história diz que o nome dele era Demétrio. E Demétrio era coxo nascente. E todo dia ele estava ali na hora nona, na porta formosa. Olha onde ele estava. Ele estava na porta. Se ele não estivesse na porta, na hora nona, quando os discípulos chegaram, ele não teria sido curado. Ele estava no lugar certo. Então é assim que nós temos que estar. Deus, aleluia. E aí eu vou ver no texto que nada tirava o foco de Mardoqueu, nem a parte. Se um homem que não estava dentro do palácio, estando do lado de fora, ele tomou conhecimento do que estavam conspirando contra o rei, você acha que ele não sabia da forca armada para ele? Mas isso não tirou o foco dele, não. A forca estava armada lá para ele, mas ele não se abalou com isso, porque ele tem fé. Ele tinha fé inabalável no Deus que ele servia. Ele sabia, né, que ele era justo, que ele estava ali na posição que Deus botou ele. Então ele sabia que haveria um livramento para ele. Ele não teve medo, ele temia pela vida do povo. Às vezes a gente é muito só eu quero para mim. E não é assim que o reino é. O reino é quando você quer para todos. Amém. Até a pastora Rosa fez uma dinâmica aqui, na festividade das mulheres, né? Que com o braço estendido, a colher, né? De brigadeiro, você não consegue comer. A outra mão está para trás, você tem que alimentar um ao outro. É verdade. E assim é no reino. E Mardoqueu não estava preocupado com a forca, com a vida dele. Estava preocupado com a vida do povo. Ele seria morto, todo mundo, homens, mulheres, crianças. Era isso a preocupação dele. E aí, Esther chegando lá, foi chegar a hora dela se apresentar diante do rei, né? Ele já tinha convidado o rei e a irmã para o banquete, um banquete de vinho. Oh, Jesus. E eu quero também lembrar aqui que naquela época ninguém sentava em mesa assim, para um banquete. Eles se reclinavam em leitos. E o texto diz que os leitos eram de ouro.
de prata. Então a rainha estava reclinada num dos leitos e a mãe em outro e o rei Assuero no outro. E aí ela foi, ele falou, o que me pedes? Qual é a tua petição? E qual é o teu requerimento, rei Esther? Até metade do meu reino eu te daria. E ela falou, se eu achei graça diante do rei, que o rei venha amanhã novamente a um banquete, juntamente com a mãe. E aí, né? Ele foi para eles chegaram para o segundo banquete. Nessa saída do primeiro, entre o primeiro banquete e o segundo, o Amã saiu com a cabeça coberta, né? Morto de vergonha, porque ele teve que puxar o cavalinho para Mardoqueu dando honra a ele, né? E aí a mulher dele falou, ó, o texto diz, ó, se você já caiu diante dele, e ele é judeu, tu não vai prevalecer contra esse povo. Sabia que não ia mais conseguir prevalecer. Mas aí quando ele estava pensando, conjecturando, já chegou os eunucos do rei para levar ele de volta para o segundo banquete. Quando ele chega lá, aí ele fala para a rainha Esther, o rei, qual é a tua petição, qual é o teu requerimento? Amém. Até metade do reino eu te daria. E ela falou, olha, se a minha petição é a minha vida, e o meu requerimento é a vida do meu povo, porque nos venderam. Criaram, né, laços para acabar com o meu povo. E aí ele falou, mas quem é? Quem fez isso, né? Ele, o inimigo é Amã. E aí o rei se irou e se levantou e foi no jardim. Quando ele voltou, o Amã já estava lá, quase que deitado em cima da rainha, prostrado, pedindo misericórdia pela vida dele. O rei entendeu que ele estava querendo abusar da mulher dele, né? Forçar a mulher dele alguma coisa, e ali decretou a morte dele. Um dos eunucos, Arbona, disse assim, ó, ele fez uma forca para matar Mardoqueu. Aí o rei falou, enforca ele nela. Na forca que ele fez para Mardoqueu, morreu ele e os 10 filhos dele. E assim é na vida da igreja, é na nossa vida. Tem gente armando laço, Satanás armando laço, pessoas falando mal de você, do seu ministério, falando que você não sabe pregar, que você não sabe orar, que você não fica cochilando no culto. Ó, esse irmão, ele não prega, ele não evangeliza, ele não faz nada, ele não é liberto. Acham toda sorte de coisas em você. Mas na forca, na cilada que ele armou para você, ele vai cair. Satanás só se levanta na vida do crente para cair. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter temor de Deus. Diante do diabo, você tem que manter uma posição sem brechas, sem dar legalidade. Porque quando a gente dá legalidade, aí ele entra, irmãos, e faz bagunça na nossa vida. Às vezes estamos enfermos, meu marido tem problema cardíaco, né? E eu penso, né? Porque eu tenho uma saúde que eu digo até para a pastora, eu tenho super saúde. Glória a Deus. Eu fico doente hoje, amanhã já fiquei boa, não tomei nem remédio. Eu fico rápido, curada rápido. Eu digo assim, eu já tive doenças, que eu nunca dei testemunho delas, porque eu não tive o laudo do médico. Mas eu já tive até câncer. E eu fui curada sem tratamento. Só buscando a Deus. Só evangelizando, só buscando a face do Senhor. Só indo para a igreja, clamar e orar e chorando nas madrugadas, jejuando. Foi assim que eu me curei. Das minhas varizes, de tudo que eu tive, eu me curei assim, sem remédio. Mas às vezes você está com uma enfermidade e você pensa até que é uma coisa maligna. Às vezes não é. Às vezes é da sua própria saúde mesmo, do próprio corpo físico, porque nós não temos mais a saúde que o povo de antigamente tinha. O povo de antigamente comia comida diferente da gente, andava diferente da gente. Então que você venha estar como Mardoqueu na porta. Glória a Deus. E tenha certeza, pastor André, Deus vai gritar seu nome. Seu nome vai ser gritado, vai ser proclamado. Pastora Patrícia, seu nome vai ser proclamado. Assim, aquele que se agrada de honrar,
Deus vai te honrar. Estela, Deus vai te honrar na presença dele. Hoje você está enfermo, mas Deus vai te honrar. Kevin, eu não sei o que você deseja, mas Deus vai te honrar. Vai gritar seu nome. Deus vai gritar seu nome. Irmão Renato, Deus vai gritar seu nome. Irmão Jair, essa enfermidade vai cair por terra. O Senhor vai mandar o teu inimigo te levar, meu. Puxar o cavalo e te honrar na presença do teu inimigo. Ô irmão, você vai ser honrada, minha querida. Você não vai ficar assim, não. Essa é a tua família que não te respeita, que faz coisas que te magoam, que falam com você com ignorância. Elas vão mudar, elas vão te dar honra, elas vão andar, elas vão carregar a cortinha do cavalo e vai dizer que você tem honra. Deus já conhece a morte? Deus vai te honrar, minha querida. Deus vai honrar teu ministério. Minha amada, aleluia. Norma, Deus vai te abençoar. Aleluia. Deus vai te honrar na presença do Rei. Luciana, Deus vai te honrar. Edinalva, missionária Edinalva, Deus vai honrar seu ministério. Aleluia, Deus. Aleluia. Minha querida, minha amada, glória Deus vai te honrar. Verdade. Você que pensa que eu sou desafinada, eu fico desanimada, eu fico tremendo na hora que estou ali louvando. Tem um livro sendo anotado. Está nas memórias do Rei, ele vai lembrar, porque você vai ali na frente. Mas não é para gravar CD, ele não te chamou para isso. Ele te chamou para honrar ele, para dar glória a ele. Glória de Jesus. O Senhor vai honrar cada um de nós. Não vai ficar assim. É verdade. A gente pensa que não vai ficar, que não vai acontecer nada. A gente está tanto tempo na porta. Permaneça na porta, que a porta é lugar de passagem, é lugar onde passa quem vai poder resolver seu problema. É aonde passou os discípulos e viram aquele poço de nascência. Foi ali. Se ele não tivesse na porta, ele não teria sido curado. Aleluia. Aleluia, Deus. Já pensou se aquele dia ele não tivesse ido? Ele teria ficado. E às vezes a gente está aqui. Principalmente quem tem ministério, gente. É um pastor, uma pastora. Pessoas próprias, eu mesma. Nós nos levantamos às vezes contra eles. Coisas que eles falam, que nos magoam, nos aborrece. A gente fica chateado. Fala, reclama. Mas não fica assim, pastor. Não fica triste. Não fica triste, pastor. Porque Deus vai gritar seu nome, vai levantar esse ministério. Eu vejo esse ministério levantado. Aleluia. Porque há um Senhor anotando as coisas que estão sendo feitas aqui. As madrugadas que essa igreja tem orado. As noites que essa igreja tem clamado pela cura dos servos dele. Nós não oramos só pelas pessoas desse ministério. Esse ministério, ele tem isso de bom. Nós somos